E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre fundos imobiliários, né? Ações de fundos imobiliários, né? Mais precisamente no setor, no segmento de shoppings, né? De shopping center, né? E o porquê que eu não invisto nesse tipo de ação, né, pessoal? Principalmente essa questão de shopping, né? Eu já falei em outros vídeos, né, que em relação a imóveis, né, pessoal, eu tenho uma outra visão, né? Para mexer com imóveis, eu gosto mais de negociações diretas, né? Compras direto com o proprietário do imóvel, dependendo da oportunidade, né? Do valor daquele imóvel, né? Ou da construtora, né? De fazer a negociação e eu mesmo negociar meus imóveis. Mas nessa questão de investir em ações de fundos imobiliários, pessoal, eu não invisto, principalmente nessa questão de shopping. Eu vou falar para vocês, pessoal, construção do shopping é uma coisa grandiosíssima e tem um custo muito alto, né? Milhões e milhões, desde a aquisição do terreno, né? Porque o terreno de um shopping ele é muito bem localizado, ele fica na beira na borda de uma avenida ou de uma BR, né? Já começa aí. O terreno desse custa milhões, a construção custa milhões mais ainda, né? Principalmente com o custo de construção que está no Brasil, né? Os impostos, né? Elevou muito o nível do custo da construção, né? E aí você imagina uma estrutura de um shopping, né? Aquisição do terreno, a construção, consequentemente, as lojas que vão funcionar lá dentro daquele shopping, o aluguel é alto, né? O aluguel é alto e, consequentemente, essas lojas vão vender os produtos deles no valor alto para poder tirar o aluguel, né? O custo do aluguel daquele estabelecimento dentro do shopping, né? Dependendo do tamanho da loja, o custo de funcionário, né? O custo de energia elétrica, impostos. Então, tudo isso aí encarece para um produto que é vendido dentro de um shopping, pessoal, ser um valor caro, né? Um valor caro. E seja em qualquer segmento, roupa, calçado, perfumaria, eletroeletrônicos, tudo, qualquer coisa que esteja dentro do shopping. Você sabe que o valor é bem mais elevado, até mesmo que uma loja de rua, né? E por que eu estou falando isso, pessoal? Que eu não invisto nesses fundos imobiliários, né, que tem shoppings, principalmente shoppings. Pessoal, hoje não é só o Brasil não, hoje o mundo tem um grande concorrente e é fato, né? É a realidade, a gente não pode fechar os olhos, que é a China. Pessoal, hoje a China é o comércio do mundo. A China ela vende para praticamente todos os países do mundo, né? Até os Estados Unidos, que é um país rico, né? Mas que praticamente os Estados Unidos, pessoal, é considerado o maior consumidor de produtos da China, né? Você está entendendo? Os Estados Unidos são desenvolvidos, mas tem um grande problema nos Estados Unidos que no Brasil é maior ainda. Nós deixamos de nos industrializar. O Brasil deixou de ser um país industrial há décadas. A indústria brasileira está parada, pessoal, há décadas, assim como os Estados Unidos, entendeu? As nossas empresas, né, elas não fabricam nem 10%, 20% do que os chineses conseguem produzir, entendeu? Hoje em dia você praticamente encontra tudo nesse site chinês, pessoal. Tudo que você quer comprar você encontra no site chinês. Coisas que você nem imagina que exista, você entra lá naquele site e tem, né? Eu fico até, eu mesmo eu sou consumidor deles, né? Eu penso, meu Deus, para que serve isso aqui? Isso aqui, como foi que eles fizeram? Então, a China praticamente é o comércio do mundo, né? Então, como é que você vai concorrer, né, vender um produto caro e ter o produto aqui na China muito mais acessível, né? E você pode comprar no conforto da sua casa, na segurança da sua casa, a um preço muito mais acessível, né? Você recebe na porta da sua casa o seu produto, você não precisa sair da sua casa para se deslocar até o shopping, né? É o custo do combustível, aí dependendo da correria você tem que comer lá dentro do shopping, comida cara, né? Que todo mundo sabe que até a comida no Brasil está cara, imagine dentro de um shopping. Então, hoje, pessoal, para mim, na minha visão, o shopping virou uma coisa, um valor de produto muito caro. Qualquer produto que você for comprar dentro do shopping, você sabe que o valor é alto, né? E aí você enfrentar uma concorrência dessa como é o da China, é praticamente impossível, né? É praticamente impossível, né? Eu vejo até mesmo muitos tipos de negócio, pessoal, aqui no Brasil, as pessoas desistindo porque não tem como você concorrer, né? Por exemplo, calçado, vestuários, eletroeletrônicos, coisas do dia a dia, né? Que você utiliza na sua casa, coisas que você utiliza para estar manipulando, ali, mexendo no seu carro, tudo, tudo, pessoal, tudo os chineses fabricam, né?
Então, é muito difícil você concorrer. Então, eu creio que no futuro próximo, pessoal, esses grandes shoppings eles vão enfrentar uma dificuldade muito grande na questão lucrativa, né? Porque o investimento é muito alto para construir um shopping, né? É muito alto. Eles não têm condições de estar alugando os aluguéis realmente baratos, porque no Brasil todo sabe como é que são as coisas, né? Tudo caro. E aí eu fico pensando, como é que a conta desse shopping vai fechar? Se hoje praticamente a maioria das pessoas não precisa nem sair de casa para comprar os produtos. Pessoal, eu vou só citar um exemplo. Eu tenho uma tia que ela tem mais de 70 anos, pessoal, mais de 70 anos, e ela é viciada em comprar nesse site da China. Toda semana ela compra, pessoal, de tudo. Tudo que você imaginar para dentro de uma casa, ela compra, né? Seja roupa também, né? Um outro exemplo, meu pai. Meu pai tem também quase 70 anos, né? Ele está com 67 anos. E ó, só essa semana passada, pessoal, nesse site chinês, ele já comprou calção, né? O short. Ele comprou camiseta, ele comprou meia, ele comprou relógio, ele comprou aquelas bolsas, aquelas bags de carregar água, né? Aquele pessoal que faz corrida, aquelas que tem a mangueirazinha, né? Fora outras coisas que eu não sei, entendeu, pessoal? E num preço muito mais acessível, como se fosse praticamente metade do preço das coisas que a gente compra aqui no Brasil, né? E vai receber lá na porta da casa, entendeu? Então você imagina se esse pessoal, esse público de pessoas mais velhas, de idosos, pessoal, são grandes consumidores hoje desses sites chineses, desses produtos chineses, você imagina os mais jovens. Imagina os mais jovens que compram muito mais, que são muito mais vaidosos, compram muito, uma quantidade de coisas muito maior, né? Entendeu, pessoal? Então, por conta disso, pessoal, eu não tenho essa visão de investir em fundos imobiliários, principalmente de shopping, que eu vejo assim, não é nem a longo prazo, a curto prazo, pessoal. Eu vejo a situação desses shoppings difíceis, que eu não sei nem como é que eles vão sobreviver, né? Porque não tem como você enfrentar uma concorrência dessa. Pessoal, e é o mundo todo, pessoal, o mundo todo. Ó, semana passada, eu vi uma reportagem de um CEO da Toyota, né? Ele visitou a China, uma fábrica na China, se eu não me engano foi de carro, né? Ou foi de moto. E quando ele viu lá a grandiosidade da fábrica da China, o cara falou simplesmente isso: ó, nós não estamos preparados para a magnitude disso aqui, né? Nós não nos preparamos para isso aqui. O que ele quis se referir, pessoal? A grandiosidade da China, pessoal. A capacidade de produção da China é gigantesca. No mundo não tem ninguém que tem essa capacidade hoje em dia, pessoal, de fabricar em quantidade, entendeu? Então, para você ver, é uma empresa que é mundial, a Toyota, né, é praticamente líder mundial em venda de veículos, preocupada com a capacidade de produção e de venda da China. Você imagina nós aqui no Brasil, um país como o nosso que está parado, que está atrasado industrialmente há décadas, porque a nossa indústria parou no tempo, pessoal. Nossa indústria parou, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo assim, eu vejo que num curto prazo, esses grandes shoppings, pessoal, eles tendem a sentir essa certa dificuldade nessa questão de lucratividade, né? E quem compra ações, né, quer dividendos, né? E se a tendência de lucro desses grandes shoppings é cair, né? Como é que você vai investir? E tem muitos fundos imobiliários, pessoal, que o valor da ação eu considero alto. Ah, mas eles pagam todos os meses, mas eu considero um valor alto. Eu estava até comentando outro dia que se você comprar, por exemplo, cinco ações por mês de uma certa fundo imobiliário que custa mais de R$ 100 às vezes, a grande maioria, os bons, custam muito mais de R$ 100. Você paga em mais de 500, R$ 600 por mês. Eu prefiro comprar um lote numa localização boa, pagar a prestação e vender o ágio, entendeu? E com o ágio eu tiro o lucro, né? Aquele lucro eu compro ações de outras empresas que eu já falei, né? De outros setores, e aquele outro valor eu tiro e recompro outro lote, né? Entendeu? Então, pessoal, por conta disso, eu não invisto em fundos imobiliários, principalmente esses de shopping. Agora, na questão de galpão, pessoal, esses fundos imobiliários que tem muitos galpões, aí beleza, é até razoável, é até aceitável. Por quê? Porque eles estão na contramão dos shoppings. Os galpões é uma demanda que vai aumentar mais ainda, porque galpão é lugar para guardar mercadoria, produto, né? Então as empresas precisam cada vez mais de galpões, de espaços gigantescos para guardar mercadoria. Então esses aí estão na contramão, né? A própria Shopee, Mercado Livre, essas empresas estão precisando cada vez mais de estrutura para guardar, para estocar suas mercadorias. Então, quem investe em fundos imobiliários de galpões, esses aí até estão tranquilos, né? Porque a tendência é só aumentar a necessidade desses galpões.
Beleza? Então, pessoal, a minha explicação de hoje era essa, né, sobre os fundos imobiliários, principalmente os de shopping, né, os motivos que eu não invisto nessas ações. Beleza, pessoal? Só espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, desse vídeo, né? Se inscreva, curta, compartilhe com outras pessoas também e vamos ajudar aí para a gente crescer esse canal. Beleza, pessoal? Tenha um bom dia e até a próxima.